eu quero fazer uma pergunta para você. Como está o seu coração? Bom, é claro que eu não sou cardiologista, o assunto não é esse, né? Mas especificamente, como está o seu coração em relação à palavra de Deus? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas, no capítulo 8, que é o texto que vai servir de base para a nossa reflexão nesta noite. Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Nós vamos ler em parte, tá bom, irmãos? A cada momento a gente vai ler um pedaço e assim a gente vai discorrendo sobre o texto. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Amém. Depois a gente conclui a leitura. Vamos orar ao Senhor. Pai, queremos rogar ao Senhor que a Tua palavra venha encontrar o nosso coração e venha cumprir o propósito do Senhor na nossa vida, para a glória do Teu nome, Deus. Que a Tua palavra possa nos mover nessa noite, para transformarmos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmão, certamente, você já deve ter identificado que a sua vida teve fases. Fases em que você se sentiu mais avivado e frutífero em relação à obra de Deus, ao seu relacionamento com Deus. Mas você também deve ter percebido fases em que a fé e a esperança pareciam ter desvanecido. Você já teve essa experiência? Ora, achar que você está bem, você se sentir realmente animado no Senhor, feliz em estar servindo a Deus. Em outro momento, você procura alegria, esperança, e você não encontra, parece que você está vazio. Uma coisa estranha que acontece, não é, irmãos? Mas veja, o semeador saiu a semear. Nós sabemos aqui, e vamos aprofundar nisso, que a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é perfeita. Mas a pergunta, então, que devemos nos fazer é a seguinte: se a palavra de Deus é perfeita, e é essa a semente que brotou em nosso coração, que germinou em nosso coração, o que ocorre, então, para que os frutos estejam impedidos? Se essa é a semente da palavra de Deus, que chegou ao nosso coração, a pergunta então é essa: sendo a semente perfeita, o que faz com que não haja fruto? Hoje nós vamos pensar acerca do nosso coração como a terra onde essa semente precisa frutificar. Nós vamos ver, irmãos, sobre 4 solos. Nós vamos identificar o nosso. Qual solo que o nosso coração confere com ele? E vamos clamar pela graça de Deus, para que possa nos transformar em terra boa, em nome de Jesus. Amém? Mas, queridos, não pode passar despercebido, no início desse capítulo,
a respeito da humildade de Jesus. Algumas coisas acontecem quando a gente está lendo a Bíblia, e eu imagino que isso já deve ter acontecido com você de novo. Algumas vezes, de você ler e pensar assim, meu Deus, isso já estava aqui e eu não tinha visto, né? E eu já olhei, eu já li isso aqui, mas eu não tinha visto. Esse é um dos pontos que eu quero compartilhar com os irmãos a respeito da humildade de Jesus. Os irmãos perceberam pela leitura que Jesus ele estava aqui seguindo no propósito maior. Observe que Jesus estava trabalhando. Jesus estava passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Jesus estava em atividade. Ele tinha uma mensagem, ele tinha uma missão, e ele estava dedicado a isso. Ele estava em movimento. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, irmãos. Jesus estava intencionalmente em movimento. Com isso aqui a gente aprende uma coisa. Quais as intenções que nos fazem caminhar? Quais as intenções fazem a gente sair do lugar? Você já parou para perceber que existem motivações que fazem você se desdobrar? Você faz um esforço enorme. Você pode estar cansado, você pode estar com sono, você pode estar cheio de outras coisas para fazer, mas existem coisas que fazem você se movimentar. Agora, irmãos, normalmente, o que faz a gente se movimentar com essa intencionalidade não são as coisas do reino de Deus. Mas observe uma coisa, que Jesus aqui, ele está nos mostrando isso. Ele em movimento, proclamando as boas novas. Intencionalmente andando em ação e proclamando a mensagem do reino de Deus. Os discípulos estavam andando com ele. Ora, quando os discípulos estão com ele, os discípulos querem aprender com ele, estão aprendendo, estão ouvindo ele pregar. Estão seguindo o mestre porque chegaria o momento, e eles não sabiam disso aqui, é claro, que eles dariam continuidade a isso. Então eles estão na melhor das escolas, aprendendo com o próprio Cristo, que o acompanha, que está ali seguindo no seu ministério, e eles o acompanhando. Mas tem um detalhe, irmãos, e é esse o ponto que eu queria enfatizar. É sobre o sustento de Jesus. Observe que no finalzinho do versículo 3, olha o que a Bíblia diz. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Queridos irmãos, o dono do ouro e da prata, o Deus Criador sobre todas as coisas, se humilhou ao ponto de aceitar com humildade ser sustentado por mulheres que o acompanhavam. Mais uma prova da humildade de Jesus. A gente não consegue ver Jesus dizendo, não precisa, eu vou pedir o Pai para mandar alguma coisa. A gente vê aqui Jesus aceitando, recebendo ajuda das mulheres que estavam ali o acompanhando. Vemos aqui, irmãos, um Senhor de coração humilde, nos ensinando sobre contentamento e missão. Por que contentamento, irmãos? Jesus estava sendo sustentado por mulheres que não estavam proporcionando para ele luxo e fortuna. Jesus estava vivendo com o básico,
com o simples, com o necessário. E você sabe o que a gente precisa aprender com Jesus aqui, irmãos? Que a gente também precisa saber viver com gratidão quando nós temos o necessário. Mas nós temos essa dificuldade. Se você tiver mais do que o necessário, irmão, glorifique a Deus e sirva a Deus com isso. Mas se você só tem o necessário, sinta-se grato e feliz, porque a vida do homem não consiste naquilo que ele possui. E Jesus está dando aqui para nós um grande exemplo. E ele mesmo que disse em Mateus 11:28, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso na vossa vida. Jesus nos ensinando sobre contentamento e missão. Que coisa maravilhosa aprendemos com o nosso Senhor. Mas sim, chegamos então na parábola. Ele rodeado de muita gente. Ele vai agora então contar a eles uma parábola. E eu queria convidar os irmãos para lerem comigo agora do verso 4 ao verso 10. Diz assim: reunindo-se uma grande multidão vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntavam-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Queridos irmãos, vejamos o que aprendemos aqui com essa parábola. Jesus então lhes conta sobre o semeador que vai semeando, e as sementes vão caindo em lugares diferentes, em solos diferentes. É claro que essa parábola, irmãos, ela se refere especialmente às pessoas que são inicialmente na caminhada, ou seja, para aqueles que vão se converter, aqueles que serão alcançados pela semente. Mas isso se aplica também, irmãos, certamente àqueles que já ouviram a palavra e são cristãos em caminhada. Ou seja, essa palavra também pode nos falar do nosso coração, como um coração que vive fases. Porque nós podemos ter aqui entre nós nessa noite, irmão, tipos de coração. Coração que é solo bom. Coração que está tomado por espinhos. Coração que está entre pedras. Coração que está à beira do caminho. Então, a semente é a mesma. Mas observe, o resultado, ele vai depender do solo. Então Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ficou claro. É uma parábola que se aplica especialmente à missão de Jesus no anúncio do reino de Deus que estava chegando. Mas é uma palavra que pode ser também aplicada para a vida do cristão em plena caminhada. Veja, quando ele diz quem tem ouvidos ouça, a gente precisa aprender uma coisa. Certo teólogo disse: escutar não deve ser uma recepção passiva. O escutar da Bíblia, como em várias vezes é dito também em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, não deve ser uma escuta passiva, ou seja, uma escuta de apenas ouvir, mas é uma escuta que nos chama para uma ação.
para uma atividade. O segredo do reino de Deus, a revelação máxima do reino de Deus, estava ali, e pregando o Evangelho, pregando as boas novas. Aquele povo estava ouvindo o próprio verbo vivo falar. Mas, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque a revelação estava acontecendo, e entender essa revelação, é também um dom de Deus. É Deus que abre os nossos olhos, é Deus que abre o nosso coração, é Deus que abre os nossos ouvidos, para que a palavra dele possa nos alcançar, para que essa semente possa chegar, e que essa semente possa então frutificar. Então Jesus diz para eles: olha, a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus. Que coisa maravilhosa! Mas aí, eu convido vocês para prosseguirmos agora dos versos 11 a 15, porque Jesus agora vai explicar a parábola. Acompanhe, por favor, a leitura. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Amados irmãos, Jesus agora está explicando a parábola. A primeira coisa que Jesus explica é que a semente que o semeador semeia é a palavra de Deus. Ele era o próprio semeador. Jesus estava anunciando as boas novas para converter o coração do pecador. E somente corações preparados pelo Espírito Santo seriam receptivos para que a semente pudesse chegar e germinar e frutificar a 100 por 1. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas então eu quero enfatizar com os irmãos, como eu já havia proposto, não especialmente aqui sobre aquele que nunca ouviu a palavra do reino de Deus, vai ouvir pela primeira vez, se o coração dele vai estar ou não preparado e receptivo para receber a palavra do Evangelho. Mas eu quero falar aqui de nós que já recebemos um dia a palavra do Evangelho e já entregamos o nosso coração para Cristo. Como que nós lidamos com a palavra de Deus? E a pergunta que eu me fiz enquanto eu li esse texto foi a seguinte: será que o coração do cristão pode deixar de ser receptivo à palavra de Deus? Será que esse que um dia foi terra boa, onde a palavra chegou e germinou e frutificou, será que esse pode um dia deixar de ser receptivo à palavra de Deus? Será que ao receber a boa notícia, o nosso coração era terra boa, mas no decorrer do tempo, por causa das dificuldades da caminhada, o nosso coração foi mudando? Como está o nosso coração hoje? Como está o nosso coração agora? Porque, meus queridos irmãos, nós temos refletido na palavra de Deus, culto após culto,
E eu então parei para pensar, culto após culto, essa palavra vai chegando a nós, e nós estamos recebendo essa palavra? Ou o nosso coração já não é mais receptivo a ela? Meus irmãos, o meu coração é um coração à beira do caminho? Será que o meu coração é um coração que está entre pedras e espinhos? Ou será que o meu coração ainda é terra boa? O que Jesus explicou para todas aquelas pessoas que ali estavam? Primeiro, ele disse que há corações onde a palavra não fica. Há corações onde a palavra não fica. É o coração à beira do caminho, do versículo 12. Ele chega a dizer que o diabo tira a palavra que foi ouvida para que a pessoa não creia. Jesus disse que o diabo tira para que a pessoa não seja edificada, não seja liberta, não tenha esperança, não tenha vida e não tenha alegria. Mas talvez você faça uma pergunta: como que o diabo faz isso? Foi Jesus que falou, não é a gente que está inventando. Foi Jesus que falou que a palavra é semeada e o diabo tira. Meus irmãos, observemos, quando nós somos tentados, induzidos, incentivados a viver uma vida de negligência, quando nós somos bombardeados pelas ações malignas, pelos dardos malignos, que vêm dizer para nós que tudo isso é bobagem, que é perda de tempo, é assim que o diabo tira a palavra do nosso coração. Você se lembra do jardim do Éden? Adão e Eva ouvindo a palavra de Deus, recebendo visita de Deus, desfrutando da plena presença de Deus. E o inimigo chega lá e começa a questionar a palavra de Deus, para tirá-lo do foco. Meus irmãos, consideremos isso. A negligência e a falta de reflexão na palavra vai causando um endurecimento do nosso coração, e o nosso coração vai ficando impermeável, insensível à verdade. Então tem coração que a palavra de Deus não fica, porque outras palavras tomam lugar. O coração não mantém a verdade porque ele é ocupado por mentiras. É aquele coração que abre mão da clareza da palavra de Deus para ser inundado por mentiras, por ilusões. Esse é o primeiro coração que Jesus explica. O coração onde a palavra não fica, que é a semente à beira do caminho. Não está no caminho, caiu fora. É a terra que é uma terra fora do caminho. Ele também diz que há corações em que a palavra de Deus não aprofunda. Está entre pedras. É onde a palavra de Deus não aprofunda, não cria raízes. Você conhece alguém que acha a palavra de Deus bonita? Que acha a palavra de Deus interessante? Que até gosta de ir no culto e ouvir uma mensagem? Já viu uma pessoa que acha a palavra de Deus até emocionante? Nossa, que coisa bonita essa palavra de Deus. Mas o impacto dessa palavra dura pouco tempo. É a mesma situação de quem passa na orla da praia, vendo aquele mar bonito e admira, e de repente quando vira a primeira esquina já esquece daquela bela imagem que viu.
Assim é aquele que tem o coração, que é como essa terra, que é repleta de pedras, e a semente cai, e ela até germina, mas ela não consegue estabelecer raízes. É o coração daquela pessoa que a expectativa em Deus dura pouco, porque essa pessoa se desapega da verdade em qualquer provação, em qualquer dificuldade, não tem raiz, não tem sustentação. Ele chega a dizer que falta umidade. Falta umidade. Até germina, começa a dar uma planta bonitinha, mas na seguida morre. Na seguida morre. Paulo escreveu aos Colossenses um versículo que é muito interessante de considerar nesse contexto aqui de raiz. Olha o que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, e observe isso, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. As orientações bíblicas são para que a gente esteja enraizado em Cristo. Mas ele também fala que a terra, que é como aquele coração que é sufocado entre espinhos. E sabe uma coisa interessante que acontece aqui no versículo 14? Quer ver? Releia comigo para você observar isso. Tem a semente que caíram entre espinhos. São os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Queridos irmãos, quando a gente observa o versículo 7, que está sendo explicado aqui, Jesus fala que essa parte que caiu entre espinho, vai dizer que os espinhos cresceram com ela. Meu irmão, vamos aprender uma coisa de uma vez por todas. Os espinhos também crescem. Os espinhos também crescem. Nós vamos crescendo no Senhor, crescendo na fé, mas os espinhos também crescem. E os espinhos nos sufocam. Os espinhos nos sufocam, prejudicam o nosso crescimento. E ele explica que isso fala daquelas pessoas que estão caminhando, mas que carregam muitas preocupações. Meus irmãos, como nós temos sido pressionados por causa das preocupações. Como que as preocupações da vida têm roubado a nossa alegria. Como que as preocupações da vida têm roubado a nossa energia. Como que as preocupações da vida têm sugado a nossa força. Há uma ansiedade, irmãos, excessiva pelas necessidades cotidianas. A palavra de Deus é uma palavra que nos orienta a termos organização na nossa vida. A palavra de Deus nos orienta a sermos bons administradores da nossa vida. Mas a palavra de Deus também nos orienta, irmãos, que não devemos estar ansiosos excessivamente, além do necessário, pelas coisas dessa vida. E aí tem algo que se diz muito entre pensadores da psicologia, da filosofia, sobre essa história de você estar aqui no presente, mas você não está aqui. Ou você está aqui sofrendo por causa do passado que foi muito ruim, ou você está aqui sofrendo por causa de um futuro que você teme. A única certeza que você tem é que você não está aqui. Porque as preocupações te tiram do hoje, te tiram do agora.
Aquilo que você deseja ter faz você perder de vista o que você tem. E aquilo que você não tem mais faz você perder de vista e deixar de dar valor para o que você tem. Porque quando a vida deixa de ser você, tudo tira a sua atenção de si mesmo, de Deus na sua vida, da obra de Deus na sua vida, e você fica desconectado de tudo. E você não consegue ter prazer na vida, nas coisas comuns da vida. Que coisa boa sentar e tomar um cafezinho com amigo, né? Que coisa boa brincar um pouquinho com o neto. Que coisa boa brincar um pouco com o filho. Que coisa boa, irmão, ter o prazer de ir para o trabalho e viver com dignidade. Quantas riquezas e privilégios temos. Mas quando nós somos tomados pela ansiedade e permitimos que as muitas preocupações dessa vida, irmãos, elas nos tirem dessa sintonia de uma presença de um Deus que cuida e continuará cuidando de nós, nós estamos entre espinhos. Agora, você sabe o que é esquisito? É que tem hora que o espinho que está crescendo junto com a gente é espinho que a gente planta. Você já plantou espinho alguma vez, irmão? Existem pessoas que conseguem plantar espinho para sofrer depois. Não se engane. Você já foi muito espetado por espinhos que você plantou. Mas veja, Jesus também fala desses que buscam riquezas. Meu irmão, aqui, Jesus está falando daquela pessoa que deseja ter mais e mais e mais. E sabe o que significa isso aqui, no final das contas? O dinheiro se torna o foco maior da vida. Os bens se tornam o foco maior da vida. E você pergunta à pessoa, para que você vive? Ele pode dizer um monte de coisa, mas na prática, a vida dele é uma corrida atrás do dinheiro o tempo todo. Ele quer prosperidade, ele quer bens, ele quer patrimônio. E Jesus está colocando aqui, irmãos, isso aqui como espinho que não deixa a obra de Deus crescer na sua vida. Espinhos. Observe bem o que ele está dizendo. São sufocados pelas riquezas. E também vai dizer, pelos prazeres. Sabe aquela pessoa que persegue o prazer a todo custo? Tudo que ela quer é ter prazer. É uma busca por entretenimento. Meu irmão, existe uma cultura, que é a cultura do entretenimento. E veja, ter lazer é muito bom. É muito bom, mas bom mesmo. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente vive para ganhar dinheiro, pegar aquele dinheiro e gastar no entretenimento. E eu te pergunto, que fruto você vai ter na vida? Se o resumo da vida é isso: ganhar, gastar, ganhar, gastar, ganhar, gastar. Numa outra parábola, Jesus conta sobre um homem
que para diante do seu empreendimento e olha e diz aqui, o que eu vou fazer com esse monte de coisa? Eu já sei, vou derrubar tudo, vou fazer o maior. Mas uma pergunta é feita a esse homem. Louco, esta noite pedirão a sua alma. O que você vai apresentar? Irmãos, percebe que quando Jesus está falando de semente, ele está chamando a nossa atenção para a gente observar a razão da vida. O que é a vida? Para que a gente vive? Então veja, ele fala da ansiedade excessiva pelas coisas e preocupações dessa vida, de necessidades reais, tá? Primeira situação, ele está falando de necessidades reais. Depois ele fala das pessoas que perseguem riquezas e perseguem prazeres, que buscam uma satisfação pessoal, que é uma busca por algo que toma a sua vida toda. Toma a sua vida toda. Mas tem uma coisa interessante aqui nesse contexto. Quando Jesus está falando aqui, ele não está falando aqui, irmão, de uma pessoa que não tenha fé. Mas ele está falando de uma pessoa que tem fé, mas a sua dedicação prioritária são para as coisas dessa vida e vão fazendo essa vida ficar infrutífera com relação ao reino de Deus. Vamos entender uma coisa. A Bíblia diz que há tempo para tudo que se faz debaixo do sol. A gente tem que parar e pensar. Como que a gente administra o nosso tempo? E qual é o nível de prioridade que a gente dá para a nossa vida espiritual? Queridos irmãos, Jesus já havia dito que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora veja, essa vida onde você não tem como prioridade o reino de Deus, ela vai fazer com que a gente não dê fruto, com que a gente não amadureça, com que a gente não amadureça na vida. Pois bem, e por último, ele fala daquele coração que é terra boa, coração que é sarado, coração que é avivado, terra boa. E veja, irmãos, é interessante quando a gente percebe aqui na questão do coração que dá fruto, que é o versículo 15. Olha o que esse versículo nos mostra. Mas os que caíram em terra boa são os que, com o coração bom e generoso, ouve a palavra, retém, dá fruto com perseverança. Considera aqui uma progressão. Os que ouvem, retêm a palavra e por isso frutificam e perseveram. O semeador saiu a semear e a semente é a palavra. E agora nós temos também como missão, irmãos, propagar esta palavra. Aquele que recebeu a semente boa, que é o coração bom e generoso, que vai ouvir a palavra, que vai reter, que vai dar fruto com perseverança e vai produzir. A produção é a continuidade da propagação dessa semente, que é a palavra de Deus. Como que nós, como cristãos, conseguimos viver uma vida onde nós não propagamos a palavra de Deus? Nem falando, e o pior às vezes, dando um testemunho contrário a ela. A gente deveria pensar nisso. Meus irmãos, a conclusão é que, como cristãos, nós precisamos estar atentos na caminhada. Precisamos considerar se o nosso coração está ficando endurecido, para que a gente possa clamar a Deus
para que pelo Espírito Santo nosso coração seja arado e se torne novamente terra boa, para a palavra de Deus frutificar. Precisamos perceber como estão as nossas raízes, se estão sendo supridas, se há umidade suficiente, se estamos sendo nutridos espiritualmente para prosseguirmos nessa caminhada. Devemos fugir, irmão, da superficialidade. Nós carecemos, irmão, de limpeza constante. Pensa nessa terra com pedras e espinhos. Meu irmão, precisa ter uma capinação no nosso coração. Já capinou alguma vez na vida? Já limpou jardim? Já limpou uma horta? A gente precisa fazer isso no nosso coração, irmão. Porque se tem um lugar que a gente não pode descuidar, é do nosso coração, porque é um lugar que chega coisa ruim e fica. E a gente precisa limpar o nosso coração, remover espinhos e quaisquer outras coisas que atrofiam a nossa vida espiritual. Aliás, o profeta Jeremias, capítulo 4, 3, tem uma palavra acerca disso. Olha que interessante, irmãos. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura e não semeeis entre espinhos. Não semeeis entre espinhos. E uma observação ainda é que desde Adão, irmãos, desde Adão, nós conduzimos nossas vidas em meio a espinhos. Então, consideremos que há, irmãos, uma oposição à semente. Essa oposição, ela pode ser interna e pode ser externa. O maligno, o mundanismo e a nossa própria carnalidade se opõem ao resultado dessa semente. Então, nós temos que acordar para isso. Porque Deus está nos alertando sobre a nossa saúde espiritual e que devemos tomar cuidado, irmão, para que o nosso coração seja, pela graça, terra boa, para que o Senhor cumpra em nós todo o querer dele. E aqui, uma pergunta que eu faço para você: como que a gente vai resolver isso? E agora? Como que a gente resolve essa questão do nosso coração? Eu quero te dizer, irmãos, que pela graça nós já vencemos. Preste atenção numa coisa. Jesus falou de semente à beira do caminho, mas ele é o caminho que nos coloca no caminho. Observe que Jesus falou sobre pedras e raízes, mas Jesus foi sepultado no túmulo de pedra, experimentou a morte e ressuscitou. Observe, irmão, que ele é a raiz de Jessé e a raiz de Davi. Ele é o Deus cumpridor das promessas e o governo está sobre os seus ombros. Nós somos nutridos, irmãos, nós somos supridos pela graça do nosso Deus. Foi falado aqui sobre umidade que sustenta a raiz, e é pelo Espírito que somos consolados e sustentados. Irmãos, mas também foi falado aqui de terra boa. E sobre o espinho não podemos esquecer. O espinho sufoca, irmão. É verdade. Mas quer saber de uma coisa? Jesus levou sobre si uma coroa de espinhos, pois nele nossos pecados foram encravados, para que possamos viver na confiança e na esperança que só ele dá. Nós crescemos entre espinhos que querem nos sufocar, mas há uma liberdade em Cristo, aquele que levou uma coroa de espinhos na sua cabeça, no nosso lugar.
Mas falamos também sobre terra boa, e sabemos, irmãos, que nenhum de nós pode ser terra boa, a não ser se o Espírito Santo de Deus não fizer essa obra. Mas a notícia é que em Cristo nós somos nova criatura. A semente que nós recebemos, irmãos, é uma semente pura, a palavra de Deus. E o fruto que deve existir em nós é um fruto que é segundo essa semente. É uma vida que reflete a obra de Deus em nós. Vamos, irmãos, então, arrepender dos nossos pecados. Arrepender dessa vida morna. E vamos, irmãos, crer que temos um Deus que se compadece de nós. E vamos usar os meios graciosos da oração, da palavra e de uma entrega a Deus, para que os nossos corações sejam moldados, transformados, para que haja fruto, e fruto para a glória de Deus. Eu encerro com o versículo: eu sou a videira, disse Jesus, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, sonda o nosso coração. Tu sabes, ó Deus, se entre nós há alguém com um coração que não está no caminho, mas está à beira do caminho. Tu sabes se há em nós, ó Deus, um coração que está entre pedras, e a tua obra não prospera porque não há raiz. Tu sabes, ó Deus, se há entre nós alguém que o coração está entre espinhos, e tu sabes também se há em nós, entre nós, alguém que ainda tem um coração que é terra boa. Mas nós sabemos, ó Pai, que o teu propósito é que cada filho seu seja terra boa, para frutificar conforme o fruto da semente, para que o fruto do teu Espírito Santo seja uma realidade na vida de todos nós. Então, Deus, perdoa os nossos pecados. Nós nos arrependemos, ó Pai, e pedimos perdão ao Senhor, e rogamos para que o Senhor cumpra em nós a tua vontade e o teu querer, que o nosso coração seja terra boa, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.